Olá! Falaremos nessa aula sobre os tipos de risco, ou seja, sobre os principais riscos que o investidor enfrenta na hora de investir aí o seu suado dinheiro. Vamos lá? Bom, antes de entrar em detalhes sobre os riscos, vale ressaltar que todos esses tipos de risco eles podem ser ou completamente mitigados ou pelo menos parcialmente eliminados por algumas medidas e algumas questões estratégicas e de gestão mesmo dos investimentos que o investidor pode tomar. Tá? Então, apesar de a gente ter esses riscos, né, que é a possibilidade do investidor perder dinheiro, é possível fazer uma boa gestão de risco dos investimentos de tal forma que o investidor ele fique tranquilo e ele consiga lidar numa boa com todos esses riscos envolvidos nos seus investimentos. Bom, os principais tipos de risco que trataremos aqui nesta aula são o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de compliance, risco operacional e o risco de mercado. Vamos agora falar em detalhes sobre cada um deles. O risco de crédito, ele trata sobre a possibilidade do investidor tomar um calote, digamos assim, em termos bem práticos. Ou seja, é o risco do credor não pagar o investidor. Então lembre-se naquela analogia bem básica, né, de tomador de recursos, poupador, de que sempre que há uma operação de investimento, do ponto de vista de quem está investindo, de quem está poupando é o investimento, mas também existe o tomador de recursos que ele vai encarar aquilo como se fosse uma espécie de empréstimo. Então, nos investimentos não é diferente. Quando a gente compra um CDB de um banco, por exemplo, a gente está, no nosso ponto de vista, investindo o nosso dinheiro, mas do ponto de vista do banco, ele está tomando recursos emprestados e ele precisa pagar aos seus investidores, aos seus clientes. E no caso, o risco de um banco não pagar esse CDB é o risco de crédito. E como que o investidor consegue fazer a gestão do risco de crédito a fim de reduzir, né, o seu impacto em uma carteira de investimentos? É aí que entra a figura importante, principalmente na parte de renda fixa, entra a figura do fundo garantidor de crédito. Então pense que nos investimentos que são cobertos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, a gestão do risco de crédito pode ser feita observando aquele critério de cobertura da FGC de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, se você possui mais de R$250 mil, procure não manter este limite, lembrando que esse limite de R$250 mil incorpora todo o capital investido, incluindo a remuneração. Tá? Então, procure diversificar em mais de uma instituição financeira. Hoje em dia é possível você comprar CDBs, LCIs e LCAs de diversas instituições financeiras, de diversos bancos de investimento via corretora de valores. Então, se você mantém uma carteira em que você aplica via corretora de valores, por exemplo, em diversos CDBs, LCIs, LCAs, diretamente pela plataforma da corretora, procure manter os seus investimentos dentro desse limite, ou seja, não compre um CDB de um banco médio, um banco médio de investimento que você tem uma certa insegurança, não coloque mais de R$250 mil. Na verdade, a recomendação é de que fique até um pouco abaixo disso, né, em torno de 230, 240 mil, para ter espaço para as remunerações. Então essa é uma das formas de fazer a gestão do risco de crédito. E quando você vai para outros tipos de investimentos que possuem uma oscilação maior, uma das formas de fazer a gestão do risco é via própria diversificação de carteira, que é um outro assunto para ser tratado em outra aula. O segundo risco é o risco de liquidez. A liquidez, a gente pode entender ela como a facilidade ou a velocidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. Então, quando a gente aplica o nosso dinheiro em um investimento, a liquidez dele está atrelada com a capacidade que eu tenho de transformar aquele investimento de novo em um dinheiro que está na minha mão. Quando a gente fala em liquidez, risco de liquidez, a gente está falando tanto no prazo de resgate, que é aquele momento em que o investidor ele faz a solicitação de resgate e o tempo que leva para que esse investimento caia na sua conta, e também alguns períodos de carência que possuem alguns investimentos. Então, por exemplo, existem investimentos que se você comprar uma LCI ou uma LCA, por exemplo, para
para 180 dias ou para 720 dias, você não vai conseguir fazer nem solicitar o resgate desses investimentos dentro desse período. Então isso é um risco de liquidez alto, porque por mais que você tenha uma rentabilidade atrelada maior em prazos mais longos, fica complicado se você vai precisar utilizar esse dinheiro ou se existe a possibilidade de você precisar esse dinheiro nesse meio tempo, né? Então, risco de liquidez, a gente está falando do período em que você pode ou não pode solicitar o resgate e também do próprio período do momento entre a solicitação do resgate até o momento em que esse dinheiro cai na sua conta e você consegue utilizar ele para outra coisa. No caso de fundos de investimentos, por exemplo, fica mais claro entender esse segundo exemplo aqui, né, que é o prazo aí do resgate, porque existem fundos de investimento, principalmente da classe de fundos multimercado, que possuem estratégias complexas, e esses fundos eles não gostam muito, digamos assim, que os investidores solicitem resgates, porque isso pode atrapalhar a estratégia do fundo. Então, em algum outro caso, existe um prazo de resgate relativamente alto, aí de 15, 30 dias, às vezes até mais, e tem fundos DI que são D mais zero que a gente fala. Então, você solicita o resgate no mesmo dia, né, D mais zero, aquele investimento já está na sua conta. Então, olhar para essa questão de prazo e de liquidez é um fato muito importante, e isso é uma questão que pode ser trabalhada, né, com o próprio investidor. Ele pode olhar para isso estrategicamente, e como a gente tem aquele trade-off de risco e retorno relacionado com prazo também, investimentos mais longos, eles tendem a remunerar melhor. Então vale o investidor ter um olhar crítico e estratégico e alocar parte dos seus recursos, que não são tão comprometedores no curto prazo, para investimentos mais longos e manter sempre uma reserva de emergência para a questão aí de curto prazo, para eventuais problemas que ele possa vir a ter, para não ter problemas de caixa, né, de gestão de fluxo de caixa, porque é muito ruim o investidor ter dinheiro investido e precisar vir em uma situação extrema, precisar de um empréstimo para cobrir um problema aí que ocorreu no curto prazo, né, na sua vida pessoal, sendo que ele tem dinheiro aplicado, e normalmente vai acontecer que o investidor vai ter que pagar aí taxas altíssimas, né, de empréstimos para resolver esse problema que seria resolvido com uma gestão estratégica, um olhar estratégico sobre os investimentos. O próximo risco que vamos falar é o risco de compliance. O risco de compliance, ele trata sobre o fato da instituição financeira seguir ou não as normas e regras a que está sujeita. Então, se essa instituição financeira ela não segue as normas, as regulamentações, as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, se não está de acordo com as normativas da CVM, ela pode vir a tomar multas, pode vir inclusive a ter suas operações, né, canceladas, e isso pode prejudicar aí os investidores no dia a dia. Então, na hora de investir, é bom procurar por instituições sólidas, instituições consolidadas, que passem essa segurança e evitar essa questão do risco de compliance. O próximo risco é o risco operacional. O risco operacional ele está atrelado com questões de fraude também e questões do dia a dia da instituição financeira que vai fazer a gestão dos investimentos. Então, imagine que, por exemplo, uma asset, né, uma gestora de recursos aí que possui fundos de investimento e comercializa esses fundos de investimentos com seus clientes, o risco de ela fazer operações mal feitas aí no seu dia a dia, de ela tomar prejuízos, isso tudo é risco, está intrínseco no risco operacional. E também toda a questão ali de possibilidades de fraudes, né, que pode vir a atrapalhar os investimentos. O último risco que eu deixei para falar aqui é o risco mais amplo, mais completo. É o risco que contempla um nível de complexidade alto e que é difícil de ser gerenciado. É o risco de mercado. O risco de mercado, o risco sistêmico. Então, veja que, por exemplo, se o governo, via Copom, né, via Comitê de Política Monetária, ele resolve aumentar ou reduzir a taxa básica de juros, ou se a inflação ela aumenta ou ela cai, ou se existe uma recessão, um período de crise econômica,
se o setor da indústria acaba sendo privilegiado ou se acaba sofrendo com dificuldades de venda, se o dólar vem a subir ou cair, né, se o real é valorizado ou desvalorizado, tudo isso são critérios macro que afetam os investimentos das pessoas físicas, né, então afetam os investimentos de todo mundo, e isso acaba sendo muito difícil de gerenciar, esse risco de mercado. Boa parte do risco de mercado ele pode ser reduzido via um mecanismo mágico chamado de diversificação, que é tema para outra aula também, como já mencionamos. Então, boa parte desse risco de mercado pode ser reduzido, mas ele nunca pode ser completamente mitigado. Alguns dos outros riscos que comentamos, eles podem ser inclusive mitigados dependendo da estratégia que o investidor adota, mas o risco de mercado a gente nunca vai conseguir se ver totalmente livre dele, certo? Obrigado, nos vemos na próxima aula.